Sabia que toda religião tem aquilo que nós chamamos de calcanhar de Aquiles, um ponto nevrálgico, aquele ponto mais sensível, que se você tocar ali e, na verdade, aquela informação não for válida, a religião se desmonta por inteiro. Quando você lê textos como As Formas Elementares da Vida Religiosa, do Émile Durkheim, um sociólogo francês, você percebe como as religiões são formadas. E cada uma delas tem algumas características bem básicas, e cada uma delas tem também uma maneira de ser desmontada. Sabia que a religião cristã também tem uma forma de ser desmontada? Tem um ponto que, se ele falhar, toda a estrutura do cristianismo desmonta. Sabe qual? A ressurreição. Se a ressurreição não aconteceu, esquece. Não sobra nada do cristianismo. É sobre isso que eu gostaria de refletir hoje, pensando na Páscoa. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Cleiton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. E se por acaso essa reflexão abençoar a sua vida, se ela te edificar, inscreva-se no canal, porque aí toda vez que tiver uma mensagem nova, ela vai chegar para você. Se você gostar da reflexão, claro, deixa o seu gostei, isso ajuda o canal a crescer. Deixa o seu comentário, concordando ou não concordando, tendo algo a acrescentar, deixa o seu comentário, porque também ajuda no crescimento do canal. Mas o que ajuda muito mesmo é se você compartilhar. Porque quando você compartilha essa mensagem com pelo menos 5 pessoas, a plataforma entende que a mensagem é relevante. E aí ela mesma manda para centenas, milhares de pessoas, o que é muito bom. E eu te agradeço muito por essa gentileza, tá bom? Vamos ao texto bíblico? Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol e diziam entre si: Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: Não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. É Páscoa. É tempo de falar de ressurreição. Ressurreição que, na verdade, é a base do cristianismo. Sem a ressurreição, tudo se desmonta. Nesse capítulo de Marcos 16, há um diálogo direto com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, que lá no capítulo 15 vai dizer sobre isso. Se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, a fé de vocês, e é vã, é inválida a minha pregação. Isso é muito importante para a gente pensar sobre a nossa crença, em que ela está embasada. Porque nós nos dividimos, nós os cristãos, eu sou cristão, nós nos dividimos de formas as mais variadas. Nós temos corpos doutrinários os mais variados. E em cada lugar é de um jeito. A fé é vivida de formas múltiplas e não há problema nisso. Por quê? Porque as culturas são múltiplas, os povos são muitos. E as pessoas escutam e elas têm um capital cultural, elas têm um capital simbólico que faz com que elas ouçam, com que elas recebam uma mensagem de uma determinada maneira, dentro de um determinado tempo e para uma determinada demanda. Então, nós vamos nos dividir mesmo e não há nenhum problema. Eu diria que seria uma unidade na pluralidade. Essa quantidade de pessoas que olham para o texto bíblico da mesma forma que a gente olha. Como palavra de Deus, como regra de fé e prática em se tratando do Novo Testamento e como possibilidade de podermos nos inspirar como poemas de Deus para a humanidade que carece tanto de respostas. E quando nós olhamos para esse texto, o texto fala sobre um dia de domingo, um dia em que as mulheres que andavam com Jesus se preparam para ir fazer um ritual de purificação, de um ato de perfumar um corpo morto. E isso era tradição entre aqueles povos, e ainda é. Vários povos ainda perfumam, ainda colocam essas especiarias sobre corpos dos seus queridos, e sobre esses corpos
derramam aquilo que tem de mais perfumado, de melhor, como uma homenagem, como algo que vem para mostrar a grandeza que foi a pessoa ou a importância que a pessoa teve na vida dessas. E essas mulheres foram, no dia de domingo, fazer isso no corpo de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Caminhando, elas discutiram sobre uma coisa que elas não tinham pensado. Quem removeria uma pedra tão grande, porque os túmulos daquela época eram cavados nas rochas, e uma pedra era colocada na frente, na entrada do túmulo. E quando elas pensaram acerca disso, elas estavam caminhando, de repente elas param e olham, e o serviço já estava feito. O túmulo já estava aberto. E obviamente que você vai olhar para os evangelhos, cada uma tem uma preocupação, em cada evangelho vai dizer, elas ficam espantadas no momento, elas pensam que roubaram o corpo em outro evangelho, porque cada comunidade recebe de um jeito essa narrativa e escreve de um jeito e deixa para a gente da sua forma, a comunidade mateana, a marquiana, a comunidade lucana e a comunidade joanina, os 4 evangelhos. Então, nos evangélicos, todas as passagens que se repetem nesses evangélicos, elas vão ter ali as nuances daquela determinada comunidade. Como nós hoje temos as nossas diferenças denominacionais. Mas o que é importante disso tudo? Para pensar a fé daqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus, esse tipo de reflexão é importante porque vai ser a base da nossa crença. Se essa história que agora está sendo contada, mesmo que nos evangelhos tenha uma diferença ou outra por causa de como a comunidade recebeu a tradição oral, ok? Mas se essa história não existiu, todo o cristianismo desmonta-se. Ele não tem por que existir, não tem por que eu estar aqui nesse canal, não tem por que você estar aí assistindo, não tem por que você compartilhar com outra pessoa. Se a ressurreição não existe, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E é vã a pregação de Paulo, de Clayton e de quaisquer outros. Mas eu creio e eu peço que Deus derrame a fé para eu poder experimentar a crença. E eu creio que essas mulheres chegaram lá, viram o túmulo aberto, entraram e não acharam o corpo. Mas ouviram uma fala maravilhosa para se pensar a Páscoa. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ressuscitou, como ele mesmo disse. Podem ir, avisem aos discípulos, avisem a Pedro, avisem a todos, para se encontrarem com ele, como ele tinha dito. Vocês vão se encontrar com ele. E as mulheres saem dali, espantadas, diz o texto, que ficam amedrontadas, e cada um dos evangelhos vai contar a sequência dessa história, mas o que é importante? Nós estamos em momento de Páscoa. Quando nós falamos de Natal, nós falamos de nascimento de Jesus, e esse canal começou próximo do Natal, com uma mensagem falando sobre o nascimento. Mas agora está falando sobre algo que gera nascimento. Está falando sobre ressurreição. A Páscoa diz sobre um Jesus que morre e que ao 3º dia não está no túmulo. O túmulo está vazio. E vários são os relatos das pessoas que viram e que tocaram depois desse episódio do túmulo vazio. E que, portanto, referendam a minha e a tua fé. Referendam a fé daqueles que podem dizer: Jesus não está mais crucificado, ele não está mais num túmulo fechado, ele não teve o seu corpo roubado, e nem a arqueologia encontrou qualquer vestígio acerca dele. Encontraram, inclusive, já de Tiago, irmão de Jesus. Está escrito, inclusive, nesse túmulo, numa câmara que foi encontrada sobre Tiago. Aqui está Tiago, irmão de Jesus. E é claro que isso gerou uma grande controvérsia entre os católicos sobre o fato de Jesus ter tido ou não, porque o texto bíblico que diz que Jesus teve, sim, irmãos, e pelo menos 2 irmãs, porque cita os nomes deles, na tradição que recusa essa possibilidade, vai trazer como primos ou como irmãos de fé. Mas o protestantismo, ele entende como irmãos mesmo, como uma sequência da vida matrimonial de José e Maria com filhos e filhas. Isso não é um problema para o protestantismo e também não é aqui a intenção entrar em polêmica a respeito disso com católicos. Não. A questão aqui é pensar aquilo que nos une. E o que nos une é que
A cruz tem de estar vazia, o túmulo tem de estar vazio e tem de haver uma crença minha e tua de que ele, de fato, encontrou-se e foi visto pelos discípulos, por essas mulheres e por outras, pelo menos outras 500 pessoas, antes de definitivamente ir embora e depois deixar a nós o Espírito Santo como presença divina. Portanto, pensando sobre a Páscoa, nós temos uma morte que pode te gerar vida. Se eu tiver errado e a ressurreição não existir, essa pergunta até já me foi feita, quando eu era seminarista, inclusive. O que você faria se encontrassem o túmulo de Jesus? E eu disse, em tom meio jocoso, brincando, sairia da igreja na hora, iria procurar o que fazer, pescar, fazer alguma outra coisa, jogar bola, eu não sei, mas... E ele disse, porque eu falei, o que eu vou continuar fazendo numa comunidade de fé, se a minha fé passa a ser vã? Se ela, na verdade, for uma farsa, o que eu vou ficar fazendo? Esquece isso, não tem porquê. Mas eu continuo. Por quê? Porque por mais que eu tenha grandes amigos, grandes intelectuais, exegetas, hermeneutas, teólogos bíblicos de muita qualidade intelectual, nenhum deles foi capaz ainda, na sua incredulidade, de me mostrar pela arqueologia, pela crítica, pela história ou por qualquer outra ciência que conseguiu se provar a morte e a permanência de Jesus nesse estado. Porque é possível encontrar, mesmo em pessoas da época dele, como encontraram de Tiago. Portanto, continuo crendo. Creio, portanto, na ressurreição do corpo. Creio em Jesus. Jesus teve discussões seríssimas com os saduceus, porque era um grupo religioso de sua época que não acreditava na religião. Mas os fariseus e vários judeus acreditavam na ressurreição, sim, mas não acreditavam em Jesus, os judeus. E eu creio na ressurreição e creio que foi a ressurreição de Jesus. As primícias do que é ressuscitar é na ressurreição dele que eu posso viver o mesmo. É na ressurreição, é na morte, na ressurreição de Jesus, que você e eu podemos nascer de novo e experimentar a Páscoa, a passagem. Uma passagem que se dá não para desaparecer como pó da terra, como querem um grupo, como querem os membros de um grupo chamado aniquilacionistas, que acreditam que há uma aniquilação total e não há nada depois daqui. Se não houver nada depois daqui, que miserável vida é essa? Ou então, vivamos de forma hedonista, aproveitando os prazeres e as riquezas, porque é a única coisa que pode ter. Mas eu creio em mais do que isso, porque eu creio que Jesus morre e ressuscita para que eu possa viver plenamente e na hora da passagem poder dar o mesmo sorriso que outrora foi dado por todos aqueles que falaram: não chorem, fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque eu estou indo para a ressurreição, eu estou indo ao encontro do meu Senhor, de Jesus. Obrigado pela tua atenção, boa Páscoa e até a próxima.